A gente sabe que quando vai fazer uma reforma, um dos itens fundamentais é o mobiliário. Isso faz toda a diferença em cada um dos espaços do imóvel. Se você quer dicas super criativas de imóveis muito legais que foram usados em uma reforma completa num apartamento, você tem que acompanhar a entrevista de hoje com a Silvia Souza, de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ela tem muita criatividade, desenhou todos os móveis e arrumou uma marcenaria que fez um trabalho maravilhoso. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Silvia Souza, de Osasco, na Grande São Paulo, e ela vai contar para a gente um pouquinho das muitas mudanças que ela fez no apartamento dela, uma verdadeira revolução e com sacadas bárbaras. Silvia, antes de mais nada, obrigado por ter cedido esse tempo e mostrado um pouco do seu imóvel aí para quem está assistindo a gente. Me fala uma coisa, esse apartamento você tem há quanto tempo e quando você decidiu fazer a reforma? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade. E o apartamento a gente tem ele há mais ou menos 2 anos. Nós compramos ele no meio da pandemia e era um apartamento que foi comprado para investimento, então já estava locado pelo outro proprietário. E a gente resolveu deixar mais um tempinho locado, então ele ficou mais um ano locado antes que a gente começasse a fazer a reforma. A gente começou a reformar ele em setembro de 2022. E aí a reforma demorou mais ou menos uns 6, 7 meses, a gente só conseguiu mudar para cá abril desse ano. Então tem mais ou menos 2 anos que a gente tem, mas só tem uns 3 meses que a gente está morando aqui, tudo muito recente. Pô, e até que foi uma reforma rápida, porque foi uma reforma completa, né, Silvia? Foi uma reforma completa. A princípio, a ideia não era fazer tantas coisas. A gente queria deixar o apartamento bonito, com a nossa cara, porque era um apartamento que estava muito maltratado. Como sempre foi para aluguel, então o antigo proprietário ele colocou coisas básicas e foi ficando no decorrer dos anos, porque ele já tem em média uns 10 anos esse apartamento. E aí, desgaste natural, às vezes mau uso também. E quando a gente entrou no apartamento, foi um pouquinho assustador, não era bem o que a gente estava procurando, não. E foi o que coube, custo-benefício foi o que a gente achou mais adequado, mas aí depois a gente começou a pensar em ideias. Mas tem 2 anos que a gente comprou efetivamente o apartamento. Legal, legal. Então vamos fazer cômodo por cômodo, porque é muita coisa. Quem está assistindo já está vendo as imagens de como ele era, né? Acho que se a gente começar pela cozinha, que foi o que mais me impactou, foi a cozinha, né? Ela era praticamente toda branca, né? Os azulejos brancos, um azulejo mais antigo, com uma faixinha dando um pouquinho de colorido ali, os móveis todos brancos, uma parede separando a cozinha da lavanderia, e você trocou tudo, né? Mudou absolutamente tudo. Sim, sim, trocamos tudo. Essa cozinha eu brinco que é uma réplica da minha cozinha do outro apartamento, porque a outra era muito parecida, mas em formatação diferente, porque a outra era estilo americano, então eu tinha visão para a sala. Essa, a planta dela é bem diferente, mas as cores são bem parecidas com o que eu tinha, porque no outro apartamento eu tinha azul marinho com um bege bem clarinho e esse azul marinho com branco. Então, como eu morei pouquíssimo tempo nesse apartamento, e eu era apaixonada pela cozinha, eu já vim com a ideia na cabeça de que eu queria alguma coisa parecido. Então, a cor azul marinho era cravado, eu já sabia que ia ter o azul, eu só não tinha certeza de que cor que eu ia colocar em cima. Se era, eu pensei num rosa bem clarinho, o rosa milkshake do cor de madeira, ou o branco, mas achei melhor o branco porque eu achei que ia ficar muita cor, então defini pelo branco. Mas o azul já era critério, sem o azul não ia ter cozinha. Pois é, ficou muito legal, porque passa a sensação de modernização, né? Sim, Nas paredes, você tirou aquele revestimento antigo e botou o Metro White, que é um azulejo que está super um na moda, clássico. né? É o que mais chama atenção hoje, que as pessoas mais optam hoje. Manteve a lógica do branco nas paredes, né? Aí
A parte de cima do mobiliário, você manteve branco, mas não são os mesmos móveis. Você trocou os móveis, mas manteve a cor branca, né? Isso, eu troquei os móveis. A planta era bem diferente, não ia conseguir encaixar. Eu tive que fazer novamente. Eu troquei, eu fiz outros móveis. Perfeito. Aí na parte de baixo, chama muito a atenção esses móveis que você botou esse tom de azul, que você chama de marinho, mas não é exatamente marinho, né? Hum, É um azul um pouco mais claro que o um azul pouco. marinho escurão, né? Muito bonita essa A cor. cor dele chama azul sirena. É um Azul azul bem sirena, diferente. olha, de extremo bom gosto. Muito, muito legal. Obrigada. Porque dá um colorido para o espaço. Como o espaço não é muito grande, a criatividade faz toda a diferença, né, Silvia? Sim, exatamente, exatamente. A criatividade e aproveitamento de espaço também, né? Porque a cozinha é muito Exatamente. Aí eu pequena. queria te perguntar da questão da parede. Porque antes tinha uma meia parede, né? Inclusive de Tinha. bloco de vidro, dá para a gente ver aí Isso. pelas imagens, separando a cozinha da lavanderia. E você optou por deixar esse espaço aberto. Como é que foi Sim. essa decisão? Eu achei que no formato que ele estava, eu acabava perdendo muito espaço de bancada. Então eu já não tenho muito espaço, porque é o suficiente para eu colocar o escorredor de louça e já acabou a parte de cozinha, teoricamente. Então eu não ia ter nenhum tipo de apoio para cozinhar, nem para fazer nada. Então eu optei por fazer ela inteira, porque a roupa hoje em dia a gente acaba lavando tudo na máquina de lavar mesmo. Então o tanque é uma pia adicional que me ajuda ali no dia a dia. Então, achei que ela aberta, ela ia me dar mais essa oportunidade de utilizar no dia a dia do que uma lavanderia efetivamente. E eu acho, você me corrija se eu estiver equivocado, mas eu acho que você teve dois benefícios grandes. Um, do ponto de vista de iluminação, porque a tua Sim, cozinha fica bem mais iluminada, já que você tem acesso sim, direto à janela, né? E arejada, sim, né? Porque com a certeza. circulação de ar é maior, né? Exatamente, exatamente. Ficou muito legal. E essa ideia da bancada é uma baita sacada para quem está assistindo a gente, que tem essa cozinha ligada à lavanderia, porque você fez uma bancada sob medida, né? Sim, É granito, né? é granito, É é aquele granito, é preto São Gabriel? São Gabriel, isso. Então, ficou muito legal porque você fez uma bancada única, que é como você falou. Se eu preciso na lavanderia, eu uso, se eu preciso na cozinha, eu uso. Então, acaba Exatamente. servir, é multiuso, né? Sim, sim. Ficou Eu bem, achei que bem a legal. parede já ia tirar essa oportunidade. Eu ia ficar bem focado em ser uma lavanderia e acabar não utilizando para outras coisas. E do outro lado da parede, aí também você teve uma sacada bárbara, né? Que você ocupou um espaço pequeno que não te atrapalha Sim, a circulação, mas criou ali nichos super importantes, né? Você fez um sim, móvel inferior, também na cor azul, né? Combinando as prateleiras suspensas ali num tom de madeira que bate, sincroniza com esse azul, e um móvel branco alto ali na frente da tua lavanderia, que apesar de estreito, deve ser super útil, né? é muito funcional. Eu não sei se eu te mandei foto, mas ele é muito funcional. E esse móvel, quando a gente começou a fazer os móveis, porque a gente fez com um marceneiro de bairro, não era uma pessoa que tinha os projetos, então foi tudo muito no olho mesmo. E quando eu optei por fazer esse armário, tanto ele quanto o meu noivo falaram: ah, eu acho que você vai ficar com o espaço apertado, eu acho melhor não fazer, porque a circulação vai ficar ruim. Só que, como eu já tinha desmontado o apartamento, eu já tinha bastante coisa de cozinha, então as minhas coisas não iam caber naquele armário. Então eu falei: não, a gente precisa de todo o armário que for possível. Então, se tiver um espaço razoável para a gente passar e abrir o forno, a gente vai ter que fazer o aproveitamento sim. E aí, que bom que nós fizemos, porque ali cabe muita coisa mesmo. E fica de uma forma organizada, que você consegue ver tudo, o acesso é muito fácil. Você tem de cabeça assim qual é a espessura de toda essa área? Ele tem em torno de 25 centímetros, ele é bem estreitinho mesmo.
Pois é, mas eu fiquei pensando, quando eu vi as imagens, eu falei, pô, tem muita coisa que dá para você colocar nessa medida. Por exemplo, produtos de Sim, limpeza, a maior parte deles é menor do que é isso. fininho, né? Então dá para É, você ocupar aquilo tudo, né? sim, eu optei por colocar mantimentos, então eu comprei aqueles potes de vidro que deu a medida certinha, coincidentemente, e coloquei tudo em potes de vidro. Então ficou muito fácil o acesso, ficou muito compacto e coube muita coisa. Legal, legal. E no piso, você optou por um amadeirado, é um revestimento cerâmico, é um porcelanato, né? Isso, é um porcelanato, é um porcelanato. Ok, que também Bem parecido casou. com madeira. Com esse tom de madeira que casa com a madeira que você colocou na bancada da direita e nas Exato. prateleiras, né? Agora, eu não posso Isso terminar mesmo. essa parte da cozinha sem falar dos adereços, que você teve um cuidado incrível com os adereços que deram um charme na tua cozinha. Então, os puxadores todos dos móveis você fez em dourado, né? Sim, A torneira da pia e a torneira do tanque também em dourado, e sim. um porta-objetos ali que você fixou do lado do tanque também em dourado. Isso. Tudo Como é herança que do outro foi esse apartamento. dourado? Você achou tudo isso em dourado ou você pintou? Não, eu achei. No outro apartamento é engraçado que eu acho que eu tinha um pouco menos de experiência. Não que eu tenha experiência, né? Mas o que eu errei lá, eu já consegui evitar os erros aqui nesse outro apartamento. Então, no outro, eu acabei misturando dourado com cobre. Então, ficou uma coisa um pouco poluída. Para essa casa, como a gente teve bastante tempo entre comprar e ficar pronto, eu consegui ir comprando as coisas do jeitinho que eu queria. Então, eu consegui achar o dourado. Dessa vez eu não precisei pintar. Então, é comprado assim mesmo. Nossa, não deve ter sido fácil achar essas torneiras em dourado, hein? Não foi fácil, mas foi barato, porque aqui eu indo e eu Sério? pesquiso, foi muito barato mesmo. Eu acho que Porque a do tanque eu paguei elas parecem R$ 90, muito estilosas assim, sabe? mas ambas foram muito baratas, Que muito baratas. legal. Mas fruto de muita pesquisa. Muito legal. Vamos falar do quarto. O quarto ele segue mais ou menos essa lógica clean que você deu para o apartamento todo, do teu quarto, né? Eu estou dizendo. E, Sim, e o que me chama muito a atenção é a ideia dos criado-mudos fixados na parede com esse ripado lateral que vai até o teto, isso deu um destaque, assim, ele é simples, mas dá um destaque grande para o sim. cômodo. Também foi ideia sua? Tudo foi ideia sua? Você não contou com um profissional para te ajudar? Não, eu tive a ajuda de uma profissional, mas que era engenheira, então foi totalmente parte de obra, nada de decoração, então foi obra mesmo, principalmente porque, como a gente não tinha planta, então era perigoso eu não ter um profissional responsável, mas a parte de decoração fomos eu e o meu noivo que fizemos. E esse marceneiro trabalhou muito bem, hein? Não te deu problema nenhum. Muito bem mesmo. Não, zero problema. Como ele Eu até chama? brinco que chama Marcelo. Marcelo. Depois a gente vai colocar na descrição do vídeo o contato do Marcelo aí, porque foi um trabalho muito Foi bem feito. excepcional, foi. E além de bem feito, o atendimento dele é impecável, porque tudo que a gente combinou foi feito, o prazo foi cumprido. E no outro apartamento eu tive muito problema com o marceneiro. Eu contratei a minha obra em janeiro para entregar em abril e eu recebi ela em agosto, depois de muita briga. Nossa Então, Senhora. dessa vez eu estava até palpitando, sabe? Com medo do que ia acontecer, mas foi tudo perfeito, assim, recomendo muito mesmo. Foi surpreendente. E ainda falando do quarto, não dá para deixar de destacar essa coxa linda que tem nas fotos que você mandou para a gente. A coxa de tricô e o tapete de tricô. Ou de crochê, imagino eu, De né? crochê. Não vai me dizer que foi você que fez, que aí eu não vou acreditar. Não, fui eu e eu tenho Sério fotos que mesmo? provam. Sério, Menina, sério. quanto talento!
Eu aprendi a fazer crochê na pandemia, porque a pandemia foi muito pesada psicologicamente para todo mundo, né? E ninguém podia sair de casa. Eu levei muito a sério a restrição, então eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E aí eu comprei um tapete de uma senhora do condomínio, só que eu achei, não botando preço no trabalho dos outros, mas eu achei que para eu ficar comprando tapete era caro. E aí, minha mãe já fazia quando eu era criança, ela me ensinou assim os pontos básicos. Eu fui para a internet aprender e viciei. Hoje, todos os tapetes da minha casa foram eu que fiz. Nossa, sensacional, sensacional, incrível, parabéns. Obrigada. Aí, falando do banheiro, o banheiro ele casa perfeitamente com a cozinha, né? Porque, inclusive, a cor, o Sim, azul, você acabou usando o mesmo, né? Se eu não estou enganado, isso, é isso o mesmo mesmo. azul. Também é uma revolução que você fez no banheiro. Parece um outro Mudou banheiro, de um totalmente. outro lugar, É, completamente diferente. sim. Você se optou por utilizar a cor cinza, né, como base, paredes e pisos estão na cor cinza. É o mesmo revestimento, parede e piso? Isso, é o mesmo revestimento, só a parede do fundo que tem um degradê diferente, mas o restante é o mesmo revestimento, parede e A piso. do fundo é lindíssima, é um É bonita, revestimento né? geométrico em 3D, né? Isso mesmo. Muito lindo, muito lindo. Dá um destaque, porque fica bem de Obrigada. frente para a entrada do banheiro, Isso. então dá um destaque muito legal. A pia, você teve uma grande sacada na bancada da pia, que foi prolongar em cima da caixa acoplada do vaso sanitário, né? Sim, Eu tenho sim. visto bastante ultimamente, e é uma coisa muito legal, porque aquele é um espaço ocioso, né? Exato, exato. E ali você consegue colocar algumas coisinhas, serve como apoio também, né? Sim, sim. Os móveis azuis ficaram muito bonitos, principalmente essa ideia que você teve dos dois nichos retangulares de madeira, porque ali também é um espaço meio morto e você deu não só vida, mas também utilidade, porque dá para colocar Sim, bastante coisa ali, né? isso. E além disso, ali a gente tem um registro de água, que eu não entendo muito bem qual é a finalidade dele, mas era uma coisa que ficava muito gritante dentro do banheiro. Então ele acabou fazendo isso para camuflar mesmo esse registro. E o banheiro, a ideia não era fazer azul, mas aí, como a gente já tinha comprado as chapas para fazer a cozinha, meio que barateou um pouquinho, então a gente seguiu nessa linha de azul também para conseguir ter uma redução de preço. Olha aí, que legal, porque quando você escolhe uma cor diferenciada, você compra uma quantidade de chapas, né? Isso, Se você exato, não usa tudo, o que sobra é inutilizado, porque não vai servir para exato. outra pessoa, né? Sim, isso mesmo. Aí acabamos aproveitando e já fazendo azul também, para seguir a mesma linha da casa. Muito legal. Você botou aquele espelho que está super na moda, né? Que é o espelho redondo com tira Sim, sustentando, com o diferencial de que esse seu espelho é grande. Normalmente o é pessoal coloca grande. pequenininho. Foi fácil Isso. você achar grandão assim? Esse espelho era herança do outro apartamento também, então eu já tinha ele, eu já comprei ele há bastante tempo atrás, é fruto do Mercado Livre, pesquisa também, não foi caro, mas faz um tempinho já, deve ter sei lá, talvez uns 5 anos que eu tenho ele, e aí eu acabei aproveitando e trazendo para cá. Não foi Ficou difícil muito achar, não. bonito, porque se você coloca aquele tradicional pequenininho no banheiro, não ia ficar tão legal, porque é um lugar que Sim, espelho faz diferença, né? aham, faz, com certeza. E eu também não queria aquele espelho só de parede, eu queria, já tinha em mente esse espelho mesmo. Esse aí, do jeito que ele ficou, ele combinou perfeitamente, porque aí todos Ficou, os ficou. acessórios, todos os detalhes, você colocou em preto. O Tudo em espelho, né, preto. a borda, o tirante, todo é em preto. A torneira, que é linda, aliás, é Sim, preta também. sim, A estrutura do box toda preta. toda O preta. chuveiro, que também é muito bonito, preto. Então ficou uma coisa Preto. azul com preto e cinza. Teve Aham. uma sintonia de cores aí muito legal. Ficou ótimo, ficou bom. E foi ideia sua. Foi. Foi, tudo Muito ideia bem, minha. muito legal. Aí falando da sala, que é a área de entrada do apartamento,
Você aproveitou a disposição do apartamento e acabou transformando em dois espaços. Você tem uma sala de Sim, jantar e uma sala de TV, né? sim, isso Na mesmo. sala de TV, chama atenção essa parede de tijolinho branco. É tijolinho mesmo? É tijolinho de gesso. Ah, de gesso. Colocado um Isso, a tijolinho um. de gesso. Um a um, isso, colocado um a um. Caramba! Deve ter dado um trabalho isso enorme, né? É trabalhoso. E aí tem também o mobiliário com todo destaque, tem um rack comprido, ocupando praticamente esse espaço todo da sala de Sim, TV, em madeira com branco, né? sim. E em cima, que coisa linda, essa estrutura de prateleiras que você fez, com esses tubos, passando a sensação de que elas são suspensas. Sim. De onde você tirou essa ideia? Olha, sinceramente, essa ideia eu vi na internet, numa página. A formatação da estante dessa pessoa que eu vi era diferente, mas a ideia era essa, assim, eram prateleiras, como se elas estivessem suspensas mesmo, e a impressão que dá é que elas são fixadas por essas barras. E aí eu acabei adaptando essa ideia, porque o apartamento que eu vi era um apartamento assim, infinitamente maior, então eu tive que adaptar essa ideia para a realidade que eu tinha, para o espaço que eu tinha. Então o marceneiro me ajudou e a gente foi desenhando para ver o que ficaria viável para comportar bem a TV e para a gente ter um espaço para colocar ali algumas memórias também, alguns enfeites. E aí, na sala de jantar, você coloca uma mesa bem clean, com essas cadeiras cor-de-rosas que são lindíssimas. Você achou isso? São Foi fácil achar? muito fácil. Esse também era do meu antigo apartamento. Eu também trouxe tanto a mesa quanto as cadeiras para cá. A mesa eu tive que pedir para reformar, porque na mudança acabou arranhando toda, rasgou toda a mesa, então ela ficou bem judiada. Então ela é envelopada, por cima é um filme, alguma coisa assim. Mas foi bem tranquilo também. Também comprei na internet as cadeiras. Também tem uns Muito 5 anos, legal. mas foi super simples e também é um produto que foi muito barato. Se você olhar as cadeiras de hoje em dia, o preço foi muito, muito em conta. Com essas banquetinhas lindíssimas, com acabamento geométrico colorido, que chama muito atenção, né? E esse Sim, quadro que é da Amy Winehouse, né? esse quadro eu comprei ele há muito tempo atrás. Eu não tinha nem perspectiva de comprar o meu primeiro apartamento. E quando eu comprei, eu falei, eu quero esse, que eu amo a Amy, é uma das minhas grandes paixões. E se você vê, tem várias Emmys pela casa. Então tem Funko da Amy, tem bonequinhos da Amy, eu amo, eu gosto muito da Amy mesmo. E o quadro foi a primeira coisa que eu comprei antes de comprar o apartamento. Eu falei, a hora que eu vi, eu já imaginei esse quadro na minha parede, mesmo sem ter o apartamento em si. A gente percebe o teu carinho com o imóvel, porque você teve até o cuidado de pintar a porta de entrada de cor-de-rosa para combinar com a cor das cadeiras, né? E os Sim, detalhes do tapete geométrico que você fez, e até sim, o espacinho da mascote, como chama a mascote? panqueca Panqueca, até o espaço da panqueca tem um tapetinho ali de crochê muito de legal crochê. que você fez. Então, é perceptível para quem olha como isso foi feito todo com cuidado, com carinho e tal. E Foi hoje, sim. Silvia, quando você olha esse apartamento pronto, agora para a entrevista você acabou olhando de novo as fotos de como ele era, né? Sim, Você olha sim. como ele está hoje, como é que você se sente? Porque tudo saiu da tua cabeça, né? Foi. Eu acho que ficou exatamente como eu imaginava. Uma coisinha ou outra que eu acho que saiu um pouquinho do padrão do que eu queria, mas ainda assim eu gosto. E ver hoje ele pronto, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente queria, saber a luta que foi para a gente conseguir comprar tudo, pagar tudo, é muito reconfortante. Eu tô muito feliz com a obra do jeito que tá e ficou do jeitinho que a gente imaginava mesmo. Menina, você tem que ficar feliz, não só feliz pelo resultado, mas feliz
pela sua capacidade e criatividade de tirar do zero isso e deixar esse apartamento lindíssimo. Tenho certeza que quem está assistindo a gente vai pegar muitas ideias com o que você fez, viu? Da mesma forma que você também pegou muitas ideias, tenho certeza que quem está assistindo vai pegar muitas ideias, e a gente só tem a te agradecer por isso. Imagina, obrigada. E você que está aí assistindo a gente, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal e divulgue o Sua Dica Nossa Obra para amigos, amigas e parentes. E se você tiver feito recentemente uma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te entrevistar. O Sua Dica Nossa Obra volta na semana que vem. Até lá!